Bom dia, crianças. Hoje é 7 de abril de 2020, uma terça-feira. Eu espero que todos vocês estejam bem. A Pró tá morrendo de saudade. Vamos começar hoje a nossa aula de matemática, né? No nosso módulo 2, nosso primeiro conteúdo do módulo 2, frações. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos para o nosso momento de oração. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãos e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. Peço a vocês agora que peguem os seus livros, depois de nossa oração, e abra no nosso primeiro conteúdo de matemática do módulo 2, a página 2. Na página 2, vocês vão ver frações. E aqui uma ilustração, A professora colocou sobre a mesa algumas frações para que as crianças possam, descobrir, tentar fazer a leitura. Então, vamos lá. A primeira fração, ela não foi dividida, ela está inteira. Então, aqui é um inteiro. Se você observar do lado, essa mesma fração foi dividida ao meio. Nessa outra, a mesma foi dividida em 3. Aqui foi dividido em 4. Aqui em 5, em 6, em 7 e, por fim, em 8. Então, de um inteiro se fez todas essas frações. Ao virar a página, vamos entrar em frações parte do todo. Vamos ler um texto aqui sobre o sono. O mistério do sono. Tem gente que gosta de acordar cedo. Tem gente que detesta. Eu sei que tem muita gente aqui que está lendo junto comigo que detesta. E tem gente que dorme em horários que podem parecer esquisitos para a maioria das pessoas. O cientista Leonardo da Vinci, por exemplo, dormia cerca de 15 minutos por hora durante as 24 horas do dia. Gente, ele dormia apenas 15 minutos durante as 24 horas do dia. Quer dizer, ele só cochilava. O imperador Napoleão Bonaparte, por sua vez, deitava-se antes da meia-noite e acordava às 2 horas da madrugada para trabalhar, deitando-se de novo às 5 para levantar às 7 da manhã. Meio estranho eles dois, hein? Mas vamos lá. Os cientistas, eles vêm estudando o sono para tentar desvendar seus mistérios, mas ainda estão longe de determinar o que é normal ou não. Vemos aqui que para Leonardo, dormir apenas 15 minutos era normal, era o que ele precisava. Para Napoleão Bonaparte, ele deitava, levantava, trabalhava, deitava novamente, para depois recomeçar a sua rotina. O ser humano, ele passa cerca de 1/3 de sua vida dormindo. Isso poderia parecer um desperdício se dormir não fosse tão importante. Gente, dormir é muito importante. E para vocês, crianças, mais importante ainda, porque o hormônio do crescimento ele é liberado quando vocês estão dormindo. Então, o ritmo acelerado do mundo moderno
leva o homem a tentar resistir ao sono. Esse fenômeno que consome uma parcela tão significante do seu tempo. Então, nós, seres humanos, o mundo moderno tão acelerado, cheio de tantos afazeres, faz com que a gente tente resistir ao sono, dormir menos. No entanto, ele sempre acaba se rendendo e dorme. Por mais que a gente tente permanecer acordados, o nosso corpo, ele nos dá sinais de que precisa descansar. E por mais que a gente lute contra, não adianta. Pegamos no sono. Precisamos desligar um pouquinho, recarregar as baterias. Por isso o sono é tão importante. Podemos aqui representar a parte da vida que a maioria dos seres humanos passa dormindo por meio de uma figura de uma fração. Veja só, todo esse quadrado aqui é a vida de um ser humano. Tudo isso aqui. E essa partezinha que está colorida é o que nós passamos dormindo. Então, foi dividido em 3 e 1/3, né? Aqui, ó, dividido em 3 e 1 passamos dormindo. Para representar a fração 1/3, o inteiro foi dividido em 3 partes iguais. E uma dessas partes foi pintada, que é justamente o que nós passamos dormindo. O inteiro, ele representa a vida inteira de um ser humano. E o quadradinho pintado, a parte da vida que ele passa dormindo. Virando a página. Os inteiros que nós vamos ver a seguir, eles são diferentes, mas todos eles foram divididos em partes iguais. Um ponto importante, fração. As frações, elas têm que ser divididas em partes iguais. Observe as partes coloridas dos inteiros representadas por frações. Aqui se tem um bolo, uma pizza, estava inteiro e ela foi dividida em 2 pedaços e foi consumido um pedaço. Então, a parte colorida foi o que foi consumido. O inteiro foi dividido em 2 partes iguais e uma delas foi colorida. Então, foi o que foi consumido, o que foi tirado, tem que ser colorido. Nessa parte aqui nós temos um outro bolo. Nessa quarentena a gente só fala em comida, né? Mas vamos lá. Um bolo, eu fiz um bolo e eu dividi esse bolo em 6 pedaços. E desses 6 pedaços, eu consumi 4. Então, o inteiro foi dividido em 6 partes iguais e 4 delas foram coloridas. Eu não me contentei e aí eu comprei uma barra de chocolate enorme e dividi em 8 pedaços. E desses 8 pedaços, eu consumi 6. O inteiro foi dividido em 8 partes iguais e delas 6 foram coloridas, então 6 foram consumidas. Não me dando por satisfeita, comprei uma pizza enorme e dividi em 10 pedaços. Só, gente, que por ter comido tanto, comi tudo isso aqui, eu só aguentei comer 3 pedaços dessa pizza. Então, o inteiro foi dividido em 10 partes iguais e 3 delas foram coloridas. Então, sendo assim, o inteiro, quando ele é dividido, vem para baixo. Quando ele é consumido, coloca-se em cima. Na fração 6/8, que é essa aqui do chocolate, o número 6 é o numerador e o número 8 o denominador. Sendo assim, numerador fica em cima, denominador fica embaixo. Numerador indica o número de partes que foram consideradas. Para o que é consideradas? Que foram tiradas, que foram tomadas, foram consumidas. Denominador indica o número de partes iguais. Observe que sempre está chamando a atenção partes iguais.
fração tem que dividir em partes iguais. Então, o denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Esse inteiro aqui foi dividido em 8 e foi consumido 6. Vamos para a leitura das frações. A leitura das frações sempre vai depender do denominador. Sempre. Por quê, Pro? Porque o numerador nunca vai mudar. A leitura do numerador é ele mesmo, mas os denominadores, eles irão mudar em algumas situações. Os denominadores de 2 até 9, nós lemos o numerador seguido do denominador. Observe. 1, 2. Então, é 1 meio. O numerador não mudou. 1, 3. 1 terço. 4 e o 6. 4 sextos. 6, 8. 6 oitavos. Então, do 2 até o 9 será meio, terço, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. De 2 a 9 será assim. Denominadores iguais a 10, a 100, a 1000 tem uma diferença. Nós vamos ler o numerador, normalmente, como eu já disse, ele não muda, só que o 10 vai ser décimos, o 100 vai ser centésimos e o 1000 será milésimos. Primeiro lemos o numerador e depois lemos o denominador, como eu acabei de explicar. 3 10, 3 décimos. 12 100, 12 centésimos. 1 1000, 1 milésimos. 1 milésimo. Vamos para a próxima página. Para os demais denominadores, lemos o numerador e depois o denominador seguido da palavra avos. Sendo assim, gente, do 11 até o 99, nós vamos colocar avos. Aqui tem 8, 15. 8, 15 avos. 15, 26. 15, 26 avos. Observe que em nenhuma das situações o numerador mudou. Ele não vai mudar. Sempre o nome do número, ele não muda. Só muda denominador. Então, do 11 ao 99 será avos. Aí o 100 é centésimos. Do 101 até o 999 será avos, porque o 1000 é milésimos. As frações representam partes de um inteiro. O denominador dá nome à fração, indicando em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram consideradas. Mas nós estamos aqui falando do sono, o sono de Leonardo da Vinci, o sono de Napoleão Bonaparte, falando de tantas coisas, mas o que é fração? Fração, ela vem do verbo fracionar. Olha só, língua portuguesa. Em matemática está tudo envolvido. Fração vem do verbo fracionar, dividir. Logo, fração é igual a uma parte, ou melhor, fração significa parte de um todo. Todo é um inteiro, um bolo está inteiro. Você tira uma parte, você tirou uma fração. Tirou uma fração do bolo, tirou uma parte do bolo. Então, significa parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Tem que ser dividido em partes iguais. Então, isto é fração. Termos de uma fração. O número que fica em cima é o numerador. O número que fica em cima é chamado de numerador e indicada quantas partes tomamos do todo. O que fica embaixo, denominador. O número que fica embaixo do traço recebe o nome de denominador.
indica em quantas partes a unidade, quer dizer, esse todo foi dividido. Vemos lá no livro um terço em forma de barra, né, como se fosse uma barrinha de chocolate. Eu trouxe a mesma fração, mas em forma de pizza. Então, é como se tivesse a nossa vida aqui, e isso aqui é o que nós passamos dormindo. Então, 1 é o numerador e 3 é o denominador. Então, 1 terço é o que nós passamos dormindo. Passamos acordados, passamos dormindo. A mesma fração em forma diferente. Para fazer a leitura de uma fração que tem o denominador de 2 a 9, primeiro lemos o numerador e em seguida o denominador, assim: 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono. Mas a senhora, alguns instantes, a senhora leu essas palavrinhas no plural. Sim, no plural. Porque o numerador era mais de 1. Então, se aqui fosse 2, seria 2 meios, 2 terços, 2 quartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 sétimos, 2 oitavos e 2 nonos. Só vai ficar no plural quando for 1 aqui em cima. A partir de 2, coloca-se no plural, ok? Para fazer a leitura de uma fração que tem o denominador 10, 100 e 1000, lemos o numerador e em seguida o denominador assim: 3 10, 3 décimos. Se fosse 1, seria 1 décimo. Mas aqui são 3, então plural. 22 100, 22 centésimos. Se fosse 1, seria 1 centésimo. 7 e 1000, 7 milésimos. Se fosse 1, seria 1 milésimo. Então, só fica no singular quando for apenas 1 aqui em cima. Se for mais de 1, quer dizer, a partir de 2, coloca no plural. Regrinha de língua portuguesa também serve para matemática. Para fazer a leitura de uma fração que tem o denominador entre 11 e 99, lemos o numerador e em seguida o denominador assim: 1 onzeavos, 1 dozeavos, 1 trezeavos. Então, eu fui colocando uma sequência, né? 1 27avos, 1 35avos, 1 43avos, 1 71avos, 1 98avos, 1 99avos, 1 centésimo. Então, 1 101avos, 1 101, 102 avos e assim por diante. Lembre, de 11 a 99 usa-se avos. De 101 a 999 usa-se avos, ok? Chegamos ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham trazido à memória o que já foi estudado, pois fração e leitura de fração é um conteúdo qual vocês já viram. Isso aqui é apenas uma revisão. No 5º ano só estamos revisando, mas eu espero que tenha sido proveitosa, certo? Qualquer dúvida, não guardem. Como eu sempre digo na sala de aula, dúvidas não se leva para casa. Dúvidas fala com a Pro. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a Pro, certo? Não fica guardando dúvidas, pergunta que a Pro responde. Então, chegamos ao final dessa aula. Até a próxima. Que o Senhor continue guardando a todos vocês. A Pro está com muita saudade. E vamos orar a Deus para que tudo isso passe. E que logo, logo estejamos juntos de novo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.